cheios de emoção, mas vazio de entendimento. Então, eu convido você a abrir a vossa Bíblia, neste momento, em Mateus, Evangelho, escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 1, até o versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem tem comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces, temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando os seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse tema, cheio de emoções, vazio de entendimento, nós olhamos que o homem, ele é um ser religioso, e desde os tempos mais remotos, o homem, ele tem levantado altares estes para adorar. Quando nós falamos aqui de emoções e de entendimento, vemos que há diferentes tipos de espiritualidade. Quando nós olhamos para a face da terra, o ser humano, encontramos povos sem leis, encontramos povos sem governo, encontramos povos sem economia, sem escolas, mas nunca encontraremos alguém sem religião. O homem, ele tem sede de Deus, e Deus, ele mesmo colocou a eternidade no coração do homem. Cada religião busca oferecer ali o caminho para Deus, mas as religiões, elas são repetições de malogrados projetos da Torre de Babel. Só há 2 religiões no mundo: a revelada e aquela
criada pelo próprio homem. E nessas duas religiões nós vemos que uma tenta abrir o caminho do céu para a terra, e outra tenta abrir o caminho da terra para o céu. Uma religião é humanista e a outra é teocêntrica. Uma prega salvação através pelas obras e a outra prega salvação através da graça. Meus queridos irmãos, quando olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 17, nós vemos que o cristianismo é a revelação do próprio Deus que faz de si mesmo e do seu plano ali redentor. E as demais religiões representam o quê? Um esforço inútil de um homem querer chegar até Deus mediante seus próprios méritos. Não há outro caminho. O único caminho que leva o homem a Deus é através de Cristo. Mas o homem, ele é um ser que idolatra a si mesmo. O homem é um ser que declarado-se o centro de todas as coisas. Quando nós olhamos na pregação contemporânea, pregação que muitos pregam nos dias de hoje, Deus é quem está a serviço do homem, e não o homem está a serviço de Deus. Na pregação contemporânea dos dias de hoje, a vontade do homem é que deve ser feita no céu, e não a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Quando olhamos para o homem contemporâneo, ele não busca conhecer a Deus, mas ele procura se sentir bem. A luz interior tornou-se mais importante do que a revelação escrita. O culto não é mais racional, mas o culto está se tornando, nesses últimos dias, sensorial. O homem, ele não quer conhecer, ele não quer ter intimidade, ele não quer ter a comunhão com Deus, não. Ele quer sentir. E o sentimento prevaleceu sobre a razão. As emoções assentaram-se no trono e a religião está se transformando num ópio, num nórdico, que anestesia a alma e coloca em sono profundo as grandes inquietações da alma. Capítulo 17, versículo 1 em diante, nós vamos aqui compartilhar com os irmãos alguns tipos de espiritualidade. E a primeira que nós queremos falar aqui está no Evangelho, escreveu Mateus capítulo 16, capítulo 17, versículo 1, que diz bem assim, a palavra de Deus: e 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João e seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. A espiritualidade do monte, a êxtase sem entendimento. Pedro, Tiago, João, que ali formava o círculo mais íntimo dos apóstolos,
Agora eles sobem o monte da transfiguração com Jesus, mas não alcançam alguma ali as espirituais intimidades com Deus. E aqui nós temos algo interessante entre o capítulo 16 e o capítulo 17. No capítulo 16, nós temos uma bela transição. Capítulo 16, Cristo falou sobre a cruz. No capítulo 17, agora ele revela a glória. O caminho da glória passa pela cruz. Meus queridos irmãos, muitas pessoas querem alcançar a glória, querem alcançar o céu, mas não querem carregar a sua cruz. Quando nós olhamos para o nome desse monte, quando nós olhamos para este monte, que monte era esse, pastor? A tradição diz que o nome desse monte se chamava Tabor. Outros passam a dizer que é o Monte Hermon. Mas nesse Monte Tabor, aí eu cheguei a estar pessoalmente lá. Mas a geografia não interessa. Porque nós não fazemos peregrinação sagrada. Não. A fé do Senhor vivo é que está presente em todos os lugares, faz que montes sagrados entrem em esquecimento. O escritor diz que o monte da transfiguração não diz respeito à geografia, mas a mente dos 3 discípulos ali estava confusa, e o coração daqueles 3 discípulos estava fechado. Eles estavam cercados por uma áurea de glória, eles estavam cercados por uma luz, mas um véu lhe embranquecia, esbranqueava os seus olhos e lhes tirava o entendimento. Para melhor compreendermos, meus queridos irmãos, essa passagem, nós lançaremos mão do registro de outros evangelhos. Olha só o que nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28 e 29. Aqui, o evangelista Lucas, capítulo 9, versículo 28 e 29. Olha o que a Bíblia diz. E aconteceu que, quase 8 dias depois destes, ele tomou consigo Pedro, a Tiago e a João, e subiu ao monte a orar. Versículo 29. E enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face. Alterada a aparência de sua face. E a sua veste estava branca e resplandecente. Primeiro lugar que nós olhamos aqui, os discípulos, eles andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade do Pai. Os discípulos, eles subiram o monte da transfiguração para orar. A motivação de Jesus era estar com o Pai. A oração era o oxigênio da sua alma. Todo o seu ministério foi regado
de intensa e perseverante oração. Agora nós vemos os discípulos. Jesus está orando, mas em momento nenhum a Bíblia diz que os discípulos estão orando com ele. Eles não sentem necessidade da oração. Eles não sentem prazer da oração. E é um perigo. Quando caminhamos com Jesus, mas não oramos. Eles não têm sede de Deus. Então o monte a reboque, por isso não estão alimentados pela mesma motivação que Jesus tinha. Meus queridos, não adianta nós termos título de cristão, sermos crente, andarmos até com vestes cristãs, mas se nós não orar, se não há oração, de que adianta? Você pode até andar com Jesus, mas você não vai entender, você não vai compreender, você vai interpretar coisas erroneamente, se você não orar. Segundo ponto que nós olhamos aqui no capítulo 17, é que os discípulos, eles estão diante da manifestação da glória de Deus, mas em vez de orar, eles dormem. Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29, ali a Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo. Jesus estava orando e os discípulos estavam dormindo. 9:29. Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 29, diz bem assim: enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face, e as suas vestes estavam brancas e resplandecentes. Jesus foi transfigurado porque orou. Mas os discípulos, eles não entenderam. Os discípulos, eles não entendiam o que estava acontecendo ali. Os discípulos não oraram. E quem não ora não entende. Tem gente que não ora e quer falar de quem ora. Tem gente que não ora, mas quer questionar quem está orando. Quem não ora não consegue compreender a manifestação da glória, a manifestação do poder, o transfigurar das vestes, o transfigurar do rosto. Não entende, está no monte, está no meio ali da manifestação, mas não compreende, não entende. Por quê, pastor? Por causa da falta de oração. A falta de oração. Eles não oraram. Ficaram agarrados no sono. E a falta de oração ali pesou-lhe as pálpebras, cerou-lhes o entendimento. Meus queridos irmãos, as coisas mais santas, as visões mais gloriosas, as palavras mais sublimes, não encontraram guarida no coração dos discípulos. Por quê? Porque não oravam, porque não buscavam. Quantas pessoas hoje não recebem, não entendem, não compreendem, julgam maliciosamente, mas por quê, pastor? Porque não oram. As coisas de Deus cansam
seus ouvidos. As coisas de Deus lhe causavam-lhe sono. Mas Jesus estava orando. Mas deixa Jesus orar. Nós vamos cochilar. Nós vamos dormir. Só que quando a glória desce, eles não conseguiram compreender o que estava acontecendo ali naquele monte. No capítulo 17, versículo 1 ao 8 de Mateus, aqui nós vemos os discípulos, eles experimentam uma êxtase, mas eles não têm discernimento espiritual. Está faltando nesses últimos dias discernimento espiritual. Discernimento. Os discípulos ali, eles contemplaram 4 fatos milagrosos. Primeiro, a transfiguração do rosto de Jesus. A aparição da glória. Aparição ali também em glória de Moisés e Elias. Uma nuvem luminosa que envolveu, e a voz do céu que trovejava em seus ouvidos. 4 fatos milagrosos. Jesus transfigurado. Moisés e Elias conversando com Jesus. A nuvem que envolvia eles e a voz do Pai. Meus queridos irmãos, nenhuma assembleia na terra jamais foi tão esplendidamente representada. Ali nós vemos, estava Deus. Ali nós vemos, estava Moisés. Ali nós vemos, estava Elias. O maior legislador e o maior profeta. Lá estava Pedro, lá estava Tiago, lá estava João, os apóstolos mais íntimos de Jesus. Mas apesar de estarem envoltos no ambiente de milagres, faltou-lhe ali discernimento em 4 questões básicas que aqui nós vamos apresentar. Faltou-lhe discernimento. Viram Moisés, que representava a lei. Viram Elias, que representava os profetas. O próprio Jesus, que agora ali estava transfigurado, glorificado. A glória e a voz do Pai. Meus queridos irmãos, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo. Não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo. Olha o que diz o capítulo 17, versículo 4. Então respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Olha só que interessante. Pedro cheio de emoção. Pedro cheio de emoção. Quantas pessoas nós vemos muito emocionado, porém vazio de entendimento. Pedro ali estava cheio de emoção no monte da transfiguração. Imagina participar de todo esse acontecimento, mas ele não tendo entendimento para compreender o que estava acontecendo. O que Pedro faz? Pedro pede para Jesus: Jesus, é bom estarmos aqui, que lugar gostoso, que ambiente gostoso.
3 tendas, dando uma para Moisés, uma para Elias, e também dando uma para ti, Jesus. E ficaremos todos aqui. Oh, ambiente gostoso. Oh, que glorioso ambiente. Eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Primeiro que eles ali, ele igualou Jesus com Elias e Moisés. Ele deu a mesma importância para Jesus, Moisés e Elias. Ele quer igualar Jesus aos representantes da lei e dos profetas. Como? Pedro quer igualar Jesus como o restante do povo. Pedro aqui ele está confuso quanto à verdadeira identidade de Jesus. João capítulo 1, versículo 1 diz bem assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora Pedro quer igualar Jesus, o verbo encarnado, com Elias e Moisés. Não estava discernindo. Não discerne a divindade de Cristo. Anda com Cristo, mas não lhe dá glória devida ao seu nome. Onde Cristo, meus queridos irmãos, não recebe glória devida ao seu nome, não recebe a preeminência, não recebe a espiritualidade, ali nós vemos que essa adoração está fora de foco. Se Jesus não é o centro, se Jesus não é a prioridade, se Jesus não é o foco, essa espiritualidade está distorcida. Vivemos hoje uma época onde o homem quer estar no centro da vontade. O homem quer estar no centro das atenções. O homem quer aparecer. O homem quer ser ali, quer ter o seu nome, quer ter o seu título, quer ter a sua posição. Estão equivocados. Porque Jesus, ele é maior que Moisés. Moisés só representava a lei, Jesus é a própria lei. Elias, Jesus ele é maior que Elias, porque Elias representava ali os profetas, mas Jesus é o profeta. A lei e os profetas apontavam para ele. E Pedro ali pergunta para Jesus: que bom estar aqui. Vamos fazer uma tenda para você e para Moisés e para Elias, para que vocês... Pedro, tu estás equivocado. No plano de Deus para Cristo aqui nessa terra, tanto Moisés como Elias, tanto a lei como os profetas tiveram o seu cumprimento em Cristo. Se nós olharmos o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, olha só o que fala aqui a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Pastor, o que os profetas pregavam?
anunciavam a vinda do Salvador. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 25, olha só o que a Bíblia diz. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 25 até o 27, diz bem assim, ó: então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram, não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Mas eu acho interessante que os discípulos ali não estavam entendendo e quiseram ali igualar Jesus com Moisés e Elias. Mas se nós for olharmos, Moisés, ele morreu, seu corpo foi sepultado. Elias, ele foi arrebatado ao céu, como a Bíblia diz. Quando Jesus, ele retornar e ele está às portas, ele ressuscitará o corpo dos santos que morreram e arrebatará os santos que estiverem vivos. E é interessante, meus queridos irmãos, quando a Bíblia fala sobre este acontecimento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, abre lá, olha o que a Bíblia fala sobre esse acontecimento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18, diz bem assim, ó: Paulo, na primeira carta aos irmãos de Tessalônica, olha o que ele diz aqui: não quero, porém, olha Paulo falando para os irmãos de Tessalônica: não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que os que estamos vivos, nós, os que estamos vivos, e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com brado e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo estava falando aqui: não sejam ignorantes a respeito dos que dormem. O escritor diz que o propósito primário do aparecimento de Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração com Jesus foi saudar o seu divino sucessor. E depois deixaram só em sua incontestável supremacia, o único objeto de adoração de seus discípulos. Mas eles não compreendiam, eles não entendiam, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo.
Jesus está transfigurado diante dele. Pedro, interpretando de uma forma errônea o que estava acontecendo ali. Mas o que aconteceu, pastor? No capítulo 17, versículo 5, nós vemos aqui o pai corrigindo a teologia de Pedro. O pai agora fala, capítulo 17, versículo 5, e enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Meus queridos irmãos, quando olhamos para essa passagem, nós vemos que o Pai, Deus está corrigindo ali o que os discípulos estão confundindo. E Jesus, ele não pode ser confundido com os homens dessa terra, ainda que com os mais ilustres, mas não pode. Ele não pode ser confundido com Moisés. Jesus não pode ser confundido com Elias. Jesus, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. E para ele deve ser toda a devoção. Para ele a nossa espiritualidade deve ser cristocêntrica. A presença de Moisés, a presença de Elias naquele monte, longe de empalidecer a divindade de Cristo, confirmava que de fato ali ele era o Messias. Ele era o apontado pela lei, representado ali por Moisés. Ele era o apontado pelos profetas, representado ali pelo Elias. Quem era, pastor? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele era. Bispos, padres, diáconos, cardeais, papa, os concílios, os pregadores, ministros de grupos evangélicos, são continuamente exaltados a uma posição que Deus jamais tensionou que preenchesse, usurpando assim essa honra devida somente a Cristo. Pessoas hoje que são apaixonadas por um título, apaixonadas por uma posição de status, mas não conseguem discernir, não conseguem entender, não conseguem compreender qual era a missão de Cristo aqui nessa terra. Os melhores homens que passaram e que passam nos dias de hoje não passam de homens, apenas homens. Mesmo em seus melhores momentos, não passam de homens. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, todos eles são meros pecadores que precisavam de Salvador. Santos, úteis, dignos de honra em seus respectivos lugares, mas apenas pecadores e nada mais. Nunca podemos, meus queridos irmãos, jamais podemos permitir que eles sejam interposto entre nós e Cristo. Somente Jesus Cristo é o Filho em quem o Pai se compraz. Este é o meu Filho, em quem eu me agrado
Moisés e Elias estavam ali, apareceram para falar sobre a iminente partida de Jesus para Jerusalém. Estavam falando sobre Jesus ir a Jerusalém para ser entregue. Olha o que diz Lucas capítulo 9. Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31. Olha o que a Bíblia diz. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Vocês já pararam para notar o que Pedro pediu para Jesus? Jesus, como é gostoso esse lugar. Jesus, como é gostoso esse ambiente. Como é gostoso aqui em cima desse monte. Vamos fazer uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. E vamos ficar aqui. E a missão de Jesus. E a palavra. E a profecia que os profetas profetizaram. A agenda daquela conversa era o que, pastor? Cruz. O assunto daquela conversa ali em cima do Monte da Transfiguração com Moisés e Elias era o que, pastor? Cruz. A cruz era o centro do ministério de Jesus. Pastor, ele não veio para fazer uma tenda e ficar lá no meio, lá na glória, ali no monte, ali debaixo da nuvem, ali não, Senhor. Ele veio para descer, ele veio para morrer, ele veio para morrer no meu e no teu lugar. Nós precisamos entender qual é a missão de Cristo. Ele veio para morrer e a sua morte não foi um acidente. A sua morte foi um decreto do Pai desde a eternidade. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A Bíblia diz que a morte de Cristo, Apocalipse 13 e 8, quer ver? Diz bem assim, ó. E todos os que habitam na terra, a adoração, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Cristo não morreu porque Judas traiu por dinheiro. Cristo não morreu porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Cristo não morreu porque Pilatos o condenou por covardia. Não. Ele morreu porque ele voluntariamente, Evangelho de Mateus, ele morreu porque voluntariamente se entregou pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Mas vamos ler o 10 também? João capítulo 10, versículo 10 e 11. Diz bem assim, ó. O ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida pelas ovelhas, meus queridos irmãos. Ninguém tirou a vida dele, não. Ninguém matou ele, não. Ele entregou a sua vida. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz bem assim, ó. Maridos, amem as suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou por ela. Ninguém preparou ali a morte
morte de Cristo, não. Jesus se entregou por nós. Jesus se entregou pela igreja. Jesus se entregou pela minha e pela tua vida. Toda a espiritualidade que desvia o foco da cruz é cega de entendimento. Então presta atenção. Aonde você está servindo a Deus? Aonde você está cultuando? Se não tem Cristo como centro, se não tem Cristo como adorado, essa espiritualidade é cega de discernimento. Satanás, ele tentou desviar Jesus da cruz. Primeiro incitando Herodes a matá-lo, depois ofereceu-lhe o reino, e mais tarde levantou uma multidão para fazê-lo rei. Em seguida, incitou um dos seus discípulos íntimos, Pedro, a reprovar ele. Ainda quando estava suspenso da cruz, a voz do inferno vociferou na boca dos insolentes judeus, dizendo: desça da cruz, e nós vamos crer em você. Desça da cruz, salva você e salva nós também. Meus queridos irmãos, Satanás queria que Jesus descesse da cruz. Satanás queria que Jesus nem chegasse na cruz. A intenção de Satanás não era matar Jesus. A intenção de Satanás era evitar que Jesus chegasse à cruz. Por quê, pastor? Porque se Cristo descesse da cruz ali, nós desceríamos hoje ao inferno. Mas a morte de Cristo nos trouxe vida e libertação. Satanás não queria que Cristo chegasse à cruz. Mas era necessário. A morte de Cristo, ela abriu as portas da nossa prisão. A morte de Cristo nos deu liberdade. Moisés e Elias entendiam isso, mas os discípulos estavam sem discernimento a respeito dessa questão central do cristianismo. Eles não compreendiam. Por isso que Pedro falou para Jesus: Jesus, que lugar legal, que lugar bom, que ambiente gostoso. Vamos construir uma tenda. Vamos fazer uma tenda. Vamos ficar aqui. Meus queridos irmãos, hoje, há igrejas que aboliram do púlpito a mensagem da cruz. Hoje nós vemos um liberalismo tomando conta, um evangelho gospel, light, coach e satânico. Por quê, pastor? Porque hoje não se prega mais o evangelho da cruz. Hoje se pregam sobre prosperidade, se pregam sobre cura, se pregam sobre milagre, mas esse não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é outro. O evangelho que não for o evangelho da cruz, ele é o evangelho anátema. Ele deve ser anátema. Jesus mesmo falou: se aparecer um anjo, se aparecer outro, alguém aqui, e trazer outro evangelho, que não for esse que eu os ensinei, deve ser anátema. Meus queridos irmãos que nos ouvem pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, compartilhe essa palavra. Pessoas precisam ouvir a verdade, precisam ouvir a palavra de Deus, que está na palavra de Deus, a Bíblia. Esses discípulos não discerniram a centralidade de seus próprios ministérios. Tem
gente que já se perdeu na centralidade do foco do seu ministério. Já perdeu a visão, já perdeu a direção, já perdeu o cajado, já perdeu a santidade, já perdeu tudo. Só tem nome, só tem título, só tem aparência. Eles disseram, capítulo 17, versículo 4, bom é estarmos aqui. Eles queriam a espiritualidade da fuga. Eles queriam a espiritualidade do êxtase. E não a do entendimento. Onde as pessoas querem rodopiar, as pessoas querem pular, querem gritar, querem cair no chão. Mas elas não querem aprender a palavra de Deus. Elas não querem estudar a Bíblia. Elas não querem se alimentar de pão. E andam fazendo meninices sem entendimento. Se forem perguntar para eles o que está acontecendo na vida deles, eles vão dizer, não sei. Eles queriam as visões arrebatadoras do monte, não os gemidos pungentes do vale. Mas, meus queridos irmãos, é no vale que o ministério se desenvolve. Eles queriam ficar em cima do monte, porque lá em cima tem o êxtase, lá em cima tem a glória, lá em cima tem a presença, mas eles não queriam descer ao vale, porque lá no vale tem as almas, lá no vale estão os perdidos, lá no vale está o bicho querendo matar as ovelhas. Perderam o foco, perderam a direção, não tinham entendimento. É mais cômodo cultivar a espiritualidade do êxtase. É mais cômodo cultivar a espiritualidade do conforto. É mais fácil estar no templo, perto de pessoas coituais, do que descer ao vale cheio de dor e opressão. Nós não queremos sair pelas ruas, pelos becos. Não queremos entrar nos hospitais, cruzar os corredores entupidos de gente com esperança morta. Não queremos ver as pessoas encaquilhadas nas salas de quimioterapia. Evitamos olhar para as pessoas marcadas pelo câncer, nas anticâmaras da radioterapia. Desviamos-nos das pessoas caídas na sarjeta. Não queremos. Por quê? Porque isso é lá vale. Queremos ficar aqui em cima. Aqui tem a glória. Aqui tem a voz. Aqui tem a presença. Vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui. Não queremos subir os morros, semeados de barrancos, onde a pobreza extrema ali fere a nossa sensibilidade. Não queremos visitar as prisões insalubres, nem pôr os pés nos guetos encharcados de violência. Não queremos nos envolver com aqueles que vivem oprimidos pelo diabo, nos bolsões da miséria, ou encastelados nos luxuosos condomínios fechados. Não, vamos fazer aqui uma tenda. É fácil e cômodo fazer uma tenda no monte, viver uma espiritualidade escapista, fechada entre quatro paredes. Permanecer no monte é fuga, é omissão. Permanecer no monte é irresponsabilidade. A multidão lá no vale está esperando, aflita, alguém descer, mas não, Jesus, vamos fazer uma tenda aqui em cima.
Bíblia diz no capítulo 17, versículos 6 e 7, que eles estão envolvidos por uma nuvem celestial. E isso é bom, mas tem medo de Deus. Eles encheram-se de medo a ponto de caírem de bruço. Que espiritualidade é essa? A espiritualidade deles é marcada pela fobia do sagrado. Eles não encontram prazer na comunhão com Deus por meio da oração, não. Por isso revela medo de Deus. Vem Deus como uma ameaça. Eles se prostram não para adorar, mas para temer. Eles estavam aterrorizados. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz aqui. Marcos 9 e 6. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. Pedro, o representante do grupo, não sabia o que dizia. Pedro, ali como sempre tendo iniciativa, Pedro como sempre, muitas das vezes precipitando-se. Quantas vezes pessoas se precipitam e com a precipitação, muitas das vezes, achando que está compreendendo o que está fazendo, mas não está entendendo o que está fazendo. Deus não é um fantasma cósmico. Ele é o Pai de amor. E Jesus não alimentou a patologia espiritual dos discípulos, pelo contrário, mostrou a sua improcedência. Improcedência. Quando nós olhamos o capítulo 17, versículo 7, ali a Bíblia diz que Jesus aproximou-se deles, tocou-lhe, dizendo: erguei-vos e não temais. Tocou-lhes nele, pediu para que ele se levantasse daquela sonolência, porque aquela sonolência não estava dando para eles o discernimento. Em vez de eles se aproximarem de Deus, eles tinham medo de Deus. E o medo de Deus revela uma espiritualidade rasa. O medo de Deus revela uma espiritualidade sem discernimento. Quem tem intimidade com Deus não tem medo dele, tem temor, porque sabe que Deus é amor. Agora, quem, em vez de buscar em oração, vai cochilar, a hora que Deus se manifesta, acaba ficando aterrorizado, acaba ficando assustado. Mas as coisas de Deus, para quem tem intimidade com Deus, não assusta. As coisas de Deus, para quem tem intimidade com Deus, ela só nos aproxima, ela só nos testifica, ela só nos fortalece. Neste momento, eu quero convidar você que está aí na sua casa ouvindo esta palavra. Eu quero dizer para você: se aproxima mais de Deus, se aproxima mais de Deus, tenha intimidade com Deus. Você vai entender a sua palavra, você vai compreender os seus mistérios, você vai entender o porquê que nós precisamos carregar a nossa cruz, você vai compreender o porquê que Jesus foi necessário ser levado à cruz, ser morto na cruz, para nos salvar,
não orar, não buscar, você vai ter uma êxtase sem entendimento. Você vai ver, mas não vai entender. Você vai participar, mas não vai compreender. Você vai até ouvir, mas você não vai compreender. Por quê, pastor? Porque para compreender precisa de fé, precisa de oração, precisa de íntima comunhão com Deus, para entender o plano da salvação. Meus queridos, nós queremos orar pelas vossas vidas. Nós queremos orar por você que está aí do outro lado, nos assistindo. Quem sabe você não tem compreendido o plano da salvação ainda para a sua vida. Quem sabe você diz que tem Jesus, mas não tem intimidade com Ele. Diz que tem Jesus, mas não conhece Ele. Diz que tem Jesus, mas não sabe o que agrada a Ele. Eu quero orar por você nesse momento. Aqui no Instagram, aqui no YouTube e aqui no Face. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero convidar você a abrir os teus olhos espirituais. Eu quero que Deus venha a trabalhar na tua vida, para que você venha entender o quanto Ele é bom, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele sofreu para salvar a sua vida. Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a situação que você está enfrentando neste momento, a situação da saúde, a situação financeira, a situação da tua família, no teu casamento. Ele pode mudar. Você tem sim andado com Ele pendurado no pescoço, você até tem tatuado o nome dEle no teu corpo, mas nada disso mudou a tua vida. Eu quero dizer para você que você precisa deixar Ele entrar no teu coração e tomar a liderança da tua vida, transformar você de tristeza. Ele vai te dar alegria. De decepção, Ele vai te dar alegria. De humilhação, Ele vai te dar exaltação. Ele vai te dar exaltação. Mas primeiro você precisa aceitar a Ele como Salvador. Ou quem sabe arrepender-se dos seus pecados. Eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Levanta a tua mão aonde você está. Aí no hospital, presídio. Quem sabe você está aí à beira de tirar a sua vida. Quero dizer para você, não, o inimigo quer tirar a tua vida, mas Jesus quer dar a tua vida. Jesus quer dar vida e vida com abundância. Faça isso não. Deus está falando para você. Mude, converta-se a Ele, e você verá quão grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. A transformação, Deus já quer começar agora a fazer na sua vida. Um milagre já vai começar a acontecer aí na tua casa, aí na tua vida, aí na tua saúde. Se você crê, Deus vai operar milagre agora, aí onde você está. Levanta a tua mão. Amado Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, orando, intercedendo por essas vidas que estão nos ouvindo aqui, Pai, através das redes sociais. Adentra os corações, Senhor, desta pessoa que está aí com a mão levantada, deste enfermo, Senhor, que está desenganado, que está com diagnóstico de câncer, tumor, Senhor, ou talvez os médicos ainda não diagnosticaram o que tem, Pai, mas Tu, Senhor, Tu és o que conhece o homem,
por dentro e por fora. Vai aonde está alojado esta veia entupida, vai aonde está alojado esse câncer, vai aonde está alojado, Senhor, essa bactéria. Deus querido, repreende, Senhor, neste momento, traz cura, transforma, Senhor, levanta, Pai Santo, para o teu nome ser glorificado. Senhor, essas pessoas que estão aí entregando a sua vida para Ti, Pai, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Deus querido, recebe, Senhor, como teus filhos, Pai, neste rebanho chamado igreja. Espírito Santo, trabalha, Senhor. Deus querido, recebe aqueles que estão, Senhor, voltando à tua casa, se reconciliando. Sim, meu Deus, recebe, Senhor, troca as vestes, Pai, coloca de novo aliança, Senhor. Deus, calça as sandálias, coloca de volta para dentro da tua casa, Pai querido. Volta, Senhor, aos dons, volta, Senhor, os talentos, Pai querido, para que seja bênção de novo na sua casa, Pai. Nós te agradecemos por essa live, nós te agradecemos por esse estudo, te agradecemos, Pai, por todos que estão ouvindo e estarão ouvindo ainda, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém.